Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo 11, nós vamos ler os versículos 13 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões, e vieram para Judá, para Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Deus, nos ajude neste momento, para que possamos receber a Tua palavra, não só em palavra, mas em poder, porque cremos, Deus, no poder da transformação por meio do Teu Evangelho. Me usa neste momento como instrumento nas Tuas mãos, para que a palavra do Senhor seja proclamada esta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos chegando numa época de frio aqui em Brasília, né? A época do inverno. E para quem mora aqui em Brasília, você já deve conhecer a árvore do ipê. É uma árvore muito famosa aqui nessa região do Cerrado brasileiro. E o ipê, ele tem uma característica muito interessante, porque nessa época do ano que ele começa a florescer. Né? No meio do ano, o ipê começa a sua floração. E para florescer, o ipê ele precisa economizar energia. E as folhas da árvore do ipê, elas gastam muita energia, não é verdade? Elas têm uma demanda energética muito alta. Folhas. O ipê ele precisa fazer uma decisão. Ou ele permanece com as suas folhas, ou ele perde todas elas para florescer. Meus irmãos, a nossa vida espiritual é da mesma forma. Nós precisamos tomar decisões, e decisões certas, para florescer espiritualmente. Precisamos deixar de lado muitas coisas que nos afastam de Deus. Precisamos deixar de lado muitas práticas que nos deixam longe de Deus. Só assim podemos florescer espiritualmente, assim como o ipê. E é baseado nessa passagem que eu gostaria de estar falando sobre decisões. Decisões certas que precisamos tomar para agradar a Deus. E esse texto fala de decisões tomadas, decisões corretas e também algumas decisões erradas. Deixa eu explicar rapidamente para a igreja o contexto dessa passagem que nós lemos. O que aconteceu? Depois do rei Davi, que reinou sobre todo Israel, veio seu filho, o rei Salomão. E o rei Salomão ele começou reinando o reino de Israel, temendo a Deus, seguindo a Deus, obedecendo ao Senhor. Mas houve um tempo em que ele começou a se desviar dos caminhos de Deus. Ele começou a se envolver com muitas mulheres que não temiam a Deus e começou a adorar os deuses
dessas mulheres e promover adoração para esses deuses falsos, para esses deuses pagãos. E quando Salomão faz isso, Deus fala para Salomão: porque você fez isso, eu vou tomar o reino da sua mão e vou entregar na mão do seu servo. Só que por amor a Davi, eu vou deixar com a sua linhagem a tribo de Judá. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim vai ficar com a descendência de Davi. Por amor a Davi, porque eu prometi para Davi que sempre teria um reino. Mas por causa da sua obediência, não vai ser o reino todo, vai ser só a parte de Judá. O resto eu vou entregar para o seu servo Jeroboão. E aí depois que Salomão morre, o reino é dividido, como Deus mesmo tinha falado e decretado. O reino é dividido. 10 tribos seguem Jeroboão, as tribos do norte, e as 2 tribos restantes, tinha 12, Judá e Benjamim, onde estava Jerusalém, seguem a linhagem de Davi por meio de Roboão, que era neto de Davi, filho de Salomão, neto de Davi. Ele reina no sul, e as 10 tribos restantes ficam com Jeroboão no reino do norte. E Deus fala para Jeroboão o seguinte: olha, se você me obedecer, se você seguir os meus caminhos, eu vou fazer com você o mesmo que eu fiz com Davi. Eu vou confirmar o reino do norte na sua mão. Mas, meus irmãos, Jeroboão não soube confiar em Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas tinham que adorar no sul. Porque era no sul onde estava Jerusalém. E a adoração era feita no reino do sul, no templo em Jerusalém. E aí Jeroboão ficou com medo. Falou: olha, as pessoas elas descem para adorar no sul. Elas saem daqui onde eu reino e vão adorar no sul. Desse jeito eu vou perder o meu reino. O que eu vou fazer? Eu vou falar para esse pessoal não ir para o reino do sul, para eles ficarem aqui, adorarem aqui no reino do norte. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em uma cidade, outro em outra, e falou: olha, Israel, são esses aqui, esses bezerros dos seus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E aí ele promoveu um culto falso em Israel. Fez com que o povo adorasse bezerros. E aí ele fez mais. Ele expulsou os levitas e os sacerdotes que moravam no norte. Falou: vocês também não vão ministrar aqui, porque os levitas e os sacerdotes eram comprometidos com o templo. Então ele expulsa os levitas, expulsa os sacerdotes e nomeia outras pessoas para ocupar os sacerdócios. Nomeia outras pessoas de outras tribos que não a de Levi para ministrar para esses bezerros. Lembrando que em Israel só podia exercer o sacerdócio os levitas da linhagem de Arão. Não era qualquer pessoa que podia exercer o sacerdócio. Tinham que ser levitas da linhagem de Arão. Mas Jeroboão desobedece essa regra e coloca o sacerdote lá que ele quiser, que ele achava. Então, ele estragou totalmente o culto a Deus no norte. E aí, amados, o que acontece? O texto que nós lemos está justamente nessa situação. Começa falando no versículo 13 que os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel, eles resolveram apoiar Roboão no Reino do Sul. Eles não apoiaram Jeroboão, porque eles foram expulsos. Eles foram expulsos por serem ministros do Senhor, eles são expulsos do Reino do Norte e eles têm que ir para o Reino do Sul. E a partir disso, meus irmãos, que eu falo do primeiro tópico desse sermão. A fidelidade a Deus, ela pode exigir decisões que têm um custo. Esse custo não é um custo financeiro. Não é um custo financeiro. É outro tipo de custo. Seguir a Jesus, meus irmãos, exige um custo da nossa parte. Exige tomar decisões certas. Seguir a Jesus pode fazer com que a gente seja perseguido, que a gente seja caluniado, que a gente seja desprezado,
que a gente seja humilhado. Seguir a Jesus pode, meus irmãos, exigir de nós decisões que trazem um custo. Olha só esses levitas, esses sacerdotes. Eles tinham terras no norte. Eles tinham possessões. Mas por causa de serem ministros do Senhor, porque eles ministravam no templo no sul, eles foram expulsos. Eles perderam as suas posses, as suas terras, os seus bens, pela fidelidade a Deus, pelo serviço que eles prestavam a Deus. Eles pagaram um custo alto, perderam as suas possessões, perderam as suas terras, por amor à obra de Deus. Então, meus irmãos, nós somos assim também, devemos ser assim. Se for preciso passar por luta, por perseguição, e até chegar nesse ponto aqui dos levitas de perder as suas próprias possessões para permanecer fiel, nós precisamos tomar a decisão de permanecer fiel a Deus. A fidelidade está acima de tudo. Jesus, meus irmãos, ele era acompanhado por muita gente. Muitas multidões seguiam a Jesus. Só que nessa multidão tinha pessoas com várias intenções diferentes. Algumas pessoas seguiam Jesus porque ele fazia muitos milagres. Então elas queriam milagre, né? Doentes, trazendo pessoas para que ele pudesse curar. Então muita gente, aquilo chamava atenção. Tinha outras pessoas que seguiam a Jesus porque queriam ouvir os seus ensinamentos. Ele era muito sábio, ele falava muito bem. Muitos judeus, muitos escribas iam lá fazer perguntas, algumas perguntas maldosas, para ver se pegava Jesus em algum ponto da lei. E eles iam lá para essas multidões. Mas nessa multidão tinha algumas pessoas que seguiam a Jesus porque encontraram nele o Salvador de suas vidas. E queriam estar do lado dele. E queriam estar junto dele, a qualquer custo. Se fosse preciso passar pelo que tiver de passar, eles passariam. Porque eles não eram só seguidores, eles eram discípulos de Jesus. Jesus nos chama a ser discípulos dele, não só seguidores. Então precisamos tomar uma decisão de seguir a Deus, mesmo que isso exija de nós decisões que tenham um custo. Os sacerdotes e os levitas, eles pagaram um preço alto pela sua fidelidade a Deus. A lealdade a Deus era tal que eles estavam dispostos a perder o que for preciso por causa da obra de Deus. Eles abriram mão de suas posses para ir servir a Deus em Jerusalém. No versículo 16 também, a gente vê que não foram só os sacerdotes e os levitas. Olha só o que está escrito. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Olha só. Então, várias pessoas de outras tribos, quando eles viram a loucura de Jeroboão, que estava promovendo idolatria, adoração a bezerro, eles falaram, não vou ficar com isso aqui. Eu vou para Jerusalém. Eu vou para o Reino do Sul. Essas pessoas saíram de sua zona de conforto. Saíram de suas casas. Para eles era mais confortável ficar lá no Reino do Norte, adorando aqueles bezerros perto de casa. Não ia contrariar o rei. Não, poderiam ficar lá, mas não, eles descem para o sul, porque eles estavam comprometidos em buscar a Deus, custe o que custar. Porque eles sabiam que Deus era o tesouro mais precioso deles. E se for preciso que eles perdessem tudo para conquistar esse tesouro, eles prefeririam ficar com o tesouro mais precioso. E nós precisamos, meus irmãos, fazer as escolhas certas. O crente é chamado para fazer escolhas certas na vida, para seguir a Deus. Nós, como cristãos, servos de Deus, precisamos abrir mão de muitas coisas erradas que praticávamos antes de servir a Deus. Precisamos dizer não para essas coisas,
para seguir ao Senhor. Por exemplo, imagina que eu trabalho com negócios, mas eu sou servo de Deus. Então, por ser servo de Deus, eu vou decidir não participar de esquemas de contaminamento, de jugo desigual. Por amor a Jesus. Vai ser difícil, às vezes, né? A tentação é grande, mas ele decide firmemente não fazer isso e buscar o Senhor da forma correta, porque ele segue o princípio bíblico. Daniel, quando estava na Babilônia, ele decidiu não se alimentar daquelas comidas, das iguarias do rei. Por quê? Porque ele tomou a decisão certa. Meus irmãos, quais são as folhas que nós precisamos retirar de nós essa noite para florescermos espiritualmente como a árvore do IP? As folhas que o Espírito precisa sair de nós. Amados, em segundo lugar, nós precisamos também decidir cultuar a Deus da forma correta. Para promover o erro. Ele induz a pessoa ao erro, ele prejudica o culto a Deus. Ele coloca no culto aquilo que não é para ser colocado. No caso, ele coloca 2 bezerros de ouro e fala que aquilo lá são os deuses deles que tiraram eles do Egito. Olha só o que está no versículo 14. Porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizeram. Essa palavra aqui, sátiros, amados, ela significa, se você, por exemplo, estiver lendo na NVI ou na NAA, está dizendo ídolos em forma de bode. Se você ler na Corrigida Fiel ou na linguagem de hoje, a palavra que vai estar é demônios. Porque Deus, ele sempre associa a idolatria a Satanás. É uma obra promovida por Satanás. Essa palavra, ela aparece lá em Levítico 17, versículo 7, em que falam para o povo de Israel não oferecer sacrifícios a demônios. A Bíblia, ela sempre associa a idolatria a uma obra do inimigo. Então perceba o que Jeroboão permitiu no seu reino. Ele permitiu uma idolatria ao inimigo, a Satanás, no seu reino. E o povo ia adorar essas coisas em altares pagãos. E também os bezerros que ele fizera. Meus irmãos, o culto a Deus não é feito conforme imaginação. Ele coloca com bezerros de ouro. E quem deveria ministrar adorações não autorizadas para realizar a adoração? Então ele mexe com a adoração a Deus. Então, meus irmãos, que lição a gente pode aprender com isso hoje? Que a nossa adoração a Deus, o nosso culto ao Senhor, tem que ser conforme Ele nos ensinou em Sua palavra. O culto a Deus não deve ser mediante as nossas imaginações, mas o que Ele proclamou aqui na Sua palavra, o que Ele revelou, assim deve ser o nosso culto a Deus. Nós não podemos inventar. Jeroboão inventou, inovou, mas ele não poderia ter feito isso. Ele faz a adoração da forma errada, do jeito errado, e ele coloca pessoas não autorizadas para exercer a ministração a Deus. No Antigo Testamento, as pessoas que ministravam a liderança espiritual eram os levitas e os sacerdotes, da linhagem de Arão. Ele escolhe outras pessoas para fazer isso. No Novo Testamento, a Bíblia dá qualificações para a liderança, para ocupar o cargo de liderança. A Bíblia diz que tem que ser uma pessoa, não pode ser novo convertido, tem que ser irrepreensível, tem que ter um bom testemunho lá fora, tem que ser apegado à palavra de Deus. A Bíblia dá as qualificações da liderança autorizada para exercer. E a igreja precisa observar isso antes de constituir
a sua liderança para não cometermos erros como Jeroboão, colocando pessoas não autorizadas para exercer o ministério. Amados, a adoração a Deus é coisa séria. Precisamos tomar a decisão certa, não a de Jeroboão, mas a decisão certa de adorar o Senhor conforme Ele nos estabeleceu. E às vezes, quando a gente fala em adoração, às vezes a gente só pensa aqui, dentro dessas 4 paredes, a liturgia do culto. Mas, irmãos, a nossa vida é uma adoração. A nossa vida tem que ser uma adoração a Deus. Como tem sido a nossa vida? Tudo que fazemos lá fora tem que ser para adoração a Deus. Tem que ser para buscar a Deus. Independentemente do que você está fazendo. É o sacerdócio universal dos crentes. Então, como é que está sendo? Como é que você está exercendo a sua profissão? É para Deus. É para Deus o que você faz. Então, precisamos levar a sério a nossa adoração. Segunda decisão que nós precisamos ter. Terceiro lugar, amados, é uma consequência das decisões certas. Olha o versículo 17. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Olha só que interessante isso, meus irmãos. Eles fortaleceram. Os levitas, os sacerdotes e as pessoas que vieram de todas as tribos do norte para o sul, o que eles fizeram? Fortaleceram o rei. Mas antes, está lá no versículo 16, eles se comprometeram a buscar ao Senhor de coração. Quando eles se comprometeram a buscar a Deus de coração, eles fortaleceram o rei. Meus irmãos, isso é interessantíssimo. Quando eu li isso, eu fiquei impressionado com essa questão. A obediência a Deus, ela fortalece a comunidade. Quando nós, enquanto igreja, nos posicionamos para obedecer a Deus, para seguir a vontade de Deus, por mais que isso implique em tomar decisões que custem, nós fortalecemos a comunidade, nós fortalecemos a igreja. A igreja fica forte. Quando a gente se compromete a buscar a Deus de coração, a igreja se fortalece. Isso é um dever de cada um de nós. Cada um de nós precisamos nos comprometer a obedecer a Deus de coração. Ao fazermos isso, amados, nós fortaleceremos a nossa igreja. Mas não é só a nossa igreja. É a comunidade à nossa volta. A bênção de Deus é como um azeite que vai enchendo a botija e transborda para fora e vai abençoando quem está em volta. É assim que funciona. Nós, como igreja, somos luz. E a luz, ela não é feita para ficar escondida. Ela é feita para brilhar. Quando a energia acaba na sua casa, você acende uma vela e coloca a vela onde? Embaixo da mesa? Embaixo da cama? Escondida? Não, você põe a vela num lugar alto, não é verdade? Para que ela possa brilhar e deixar claro o lugar. E a escuridão que está em volta some, porque lá tem uma luz. Meus irmãos, nós somos uma igreja plantada aqui no meio da sociedade. Nós não estamos fora da sociedade, nós estamos plantados no meio da sociedade. Então precisamos fazer a diferença na sociedade. Não, a igreja não é só dessas portas aqui para dentro, tem que ser para fora. A gente precisa influenciar a nossa cidade, o nosso país. Amados, nós vivemos no Brasil, e o Brasil, se você fazer uma pesquisa e perguntando para as pessoas, você é cristão? Você é cristão? Imagina se for fazer uma pesquisa com cada um. Vai dar uma porcentagem altíssima de cristãos. Não é verdade? Se eu perguntar um por um, você é cristão? Vai dar em altíssima aqui no Brasil. A pergunta é, que influência essa porcentagem altíssima de cristãos tem feito no Brasil?
Que influência nós, como igreja, que diferença nós estamos fazendo? Qual é a diferença? Ser cristão e não ser cristão nesse mundo que nós vivemos. Que impacto a igreja, meus irmãos, ela precisa impactar o mundo. E não o mundo impactar a igreja. O que está acontecendo muitas vezes é que é o mundo que está influenciando aqui dentro. É as coisas do mundo que estão entrando na igreja. Mas não, nós que temos que influenciar lá. Nós somos chamados para sermos santos, separados, consagrados. A gente precisa influenciar o mundo lá fora. Precisamos fazer a diferença como cristãos, como povo de Deus. Olha, o índice de corrupção e de criminalidade no nosso país é altíssimo. Um país em que a maioria se considera cristã. Que influência nós estamos fazendo? Que influência como nós estamos impactando as coisas? Então nós precisamos, amados, mudar para que nós possamos fortalecer. Primeiro nós vamos fortalecer a igreja, nós vamos nos fortalecer, porque nós vamos nos comprometer, Senhor, a justiça vai ter que ser mais justa. Concordam comigo? Vai ter mais. A inadimplência baixa. Ele descobre que ele é mordomo dos bens que ele tem, não é dele. E ele começa a administrar os bens em suas mãos. O crente, ele aprende a ser generoso. A generosidade aumenta. A educação melhora. A sociedade é impactada pelo Evangelho. Eu estava lendo um livro recentemente, um livro chamado 1822. É um livro que não é um livro cristão. É um livro que fala sobre fatos históricos. E eu cheguei num parágrafo que eu achei impressionante. Olha o que ele diz. O autor ele vai dizer que lá nos Estados Unidos, no ano da independência, a cultura protestante aqui, meus irmãos, é uma palavra para evangélicos. Protestante significa evangélico. Olha o que o autor diz, lá nos Estados Unidos. A cultura protestante criou um lugar alfabetizado, empreendedor, acostumado a participar das decisões comunitárias. O livro vai dizer que com a leitura bíblica em casa e nos cultos dominicais, até os escravos sabiam ler. O analfabetismo era quase zero e já existiam 9 universidades lá, entre elas a prestigiada Harvard. Olha só, meus irmãos, o impacto e a influência que o hábito de ler a Bíblia em casa e na igreja trouxe para aquela sociedade. A educação melhorou, o analfabetismo era quase zero. Ali a gente vê a igreja influenciando a sociedade. E não a sociedade influenciando a igreja. A gente vê, e os Estados Unidos, ele foi palco de grandes avivamentos, Senhor. Grandes avivamentos. De lá se levantaram muitos pregadores, anunciando a palavra de Deus e fazendo a diferença no meio de uma sociedade corrompida pelo pecado. Olha a história de José do Egito. Um crente no Egito. Só um. Olha o impacto e a diferença que ele fez naquele lugar. Quando ele vai para a casa de Potifar, ele dá um bom testemunho, ele conquista a confiança, ele melhora aquele lugar. Quando ele vai para a prisão, ele conquista a confiança do carcereiro, ele se responsabiliza pelos presos de lá. E quando ele assume o governo, quando ele vai até o faraó diz: acharíamos porventura alguém como esse, em que há o Espírito de Deus? Um crente faz toda a diferença naquela sociedade idólatra. Quando Daniel está na Babilônia, foi salvo, ganhou ele para Deus, por causa do testemunho de um crente naquele lugar, de um profeta de Deus que se posicionou como crente, falou: isso aqui eu não vou comer, porque eu sou servo de Deus. Isso aqui eu não vou deixar de orar, nem que eu vá para a cova dos leões. Mas eu não vou deixar. Meus irmãos, quando o crente se posiciona, a sociedade em volta é fortalecida. Vamos, meus irmãos, fazer a diferença nesse lugar onde nós estamos.
Olha essa cidade à nossa volta. Precisa tanto de Jesus, precisa tanto da influência de Deus, precisa tanto do testemunho, e nós, como crentes, muitas vezes não nos posicionamos, escondemos esse tesouro que existe dentro de nós, que foi dado por Jesus. Vamos fortalecer a nossa comunidade, mas para isso precisamos tomar decisões certas. Que Deus nos dê essa graça de fazer isso e que Jesus nos abençoe. Esta é a palavra.